Olá, Olá, estamos ao vivo, então? Isso. Bom dia, Josué, aí no Brasil, né? E aqui, boa tarde, né, em Moçambique. Um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente, né, nesse dia sobre o Guimarães Rosa. bom dia, Gustavo, bom dia, Moçambique. O prazer é todo meu, né, a alegria do convite que você me fez. E espero corresponder à expectativa, Gustavo. Ah, tranquilo. Vamos fazer um bate-papo, né? Bem mineiro, né? Para a gente introduzir, ajudar, né? Nessa divulgação dessa obra tão importante, né? Nesse dia. Eu gostaria de apresentar um pouquinho esse evento e falar um pouquinho, né? Te apresentar também. Em seguida, a gente poder fazer um bate-papo bem descontraído, né? Que acho que o Guimarães também nos convida, né? Para essa forma, né? Esse bate-papo, os causos, né? E então, eu tinha te falado, né, quando eu te convidei, que tem parece que tá um barulho do Kiwi ainda, não tá? Ou o barulho tá aí? Então, eu Eu ouvindo acho um que barulho aqui. o barulho é na quadra de esportes aqui, Ah, Gustavo. tá. Então, vamos avisar o pessoal que se tiver o barulho aí é do lado exterior, lá em Carangola, não é isso? No interior de Minas, na região do Caparaó, divisa com o Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Muito próximo ali. Então, Josué, eu estava te falando que o Itamaraty está desenvolvendo uma política, né, para que os centros brasileiros no exterior, né, os centros culturais, tenham o nome, né, de Instituto Guimarães Rosa. Assim como fizeram, né, tem o Instituto Camões, né, foi assim com Portugal, né, e Aliança Francesa, o Instituto Goethe, né, a China agora também, em muito pouco tempo, conseguiu implementar o Instituto Confúcio, né, quando eles se decidiram, espalharam 150 Instituto Confúcio pelo mundo. Então, é uma política muito importante, né, eu acho que um nome que congrega aí, né, esses institutos, né, e uma política da língua e da cultura de divulgação, né, do Brasil, né, com esse nome tão forte, né, que deve ter sido difícil até a escolha, né. Então, Guimarães Rosa, né, foi esse autor, né, que nasceu, né, no dia 27 de junho de 1908, né? Então, a gente vai sempre implementar, desde que eu vim para cá, em 2019, esse dia Guimarães Rosa, no calendário do Centro Cultural, né, do Brasil e Moçambique, que há muitos curiosos aqui, né, pela obra do Guimarães, na Faculdade de Letras, há muitos professores que se interessam, que já estudaram também, mas a gente sabe que é uma obra difícil, que precisa como se diz, esse intermediador, né, para facilitar. E eu acho que a gente pode colaborar com isso, né? Então, vou ler aqui. No dia 27 de junho, né, hoje, o Centro Cultural Brasil-Moçambique, o Eleitorado Brasileiro, comemoram o dia Guimarães Rosa, evento em homenagem aos 113 anos de nascimento de um dos maiores escritores do século XX, o mineiro, né, João Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo em 1908 e falecido no Rio de Janeiro em 1967, aos 59 anos de idade. Para tanto, preparamos uma programação online para lembrarmos juntos esse paradigmático escritor brasileiro, né? A gente vai poder falar por quê, né? Esse de ser um paradigma mesmo, né? Na nossa língua, detentor de uma obra ficcional inigualável, né? Ambientada no interior de Minas Gerais, como bem apontaram os críticos literários pelos 4 cantos do mundo. É bom lembrar também que Guimarães foi traduzido para as principais línguas aí, né, de divulgação, né? O inglês, o espanhol, o alemão, o francês, né? Então, em 2021, a gente fez essa programação e você foi selecionado, assim, né, escolhido, né, por eu já te conhecer seu trabalho, ter feito o mestrado em Guimarães Rosa, né, o doutorado também. A gente foi colega, né, na Faculdade de Letras, né, contemporâneo, dividimos lá a editoria da revista Em Tese por um tempo, né, e agora você está em Carangola, né, na Universidade Estadual de Minas Gerais, e a tese, né, doutor em estudos literários pela UFMG, com tese intitulada Violência, Indeterminação em Grande Sertão Veredas e Outras Histórias de Guimarães Rosa. Né, o Josué Godinho, professor de literatura. Então, Josué, queria que você falasse um pouquinho
E a gente vai conversando um pouco, né, para a gente divulgar essa obra, né, tão importante. Então, Gustavo, obrigado pelo convite, pela lembrança e a consideração. Eu acredito que, assim, eu vejo com muitos bons olhos essa atitude, né, do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, né, os institutos culturais do Brasil, em instituir o Dia Guimarães Rosa e os institutos Guimarães Rosa, né. Penso que não deve ter sido uma fácil escolha, né, uma vez que nós temos Machado, temos, né, aí, Graciliano também, Clarice, né, uma série de bons escritores e boas escritoras no Brasil. Então a escolha não foi fácil, mas eu acredito que foi uma escolha acertada, né? Sobretudo em se tratando de Guimarães Rosa, que eu vejo como um escritor muito falado e pouco lido, né, pelas dificuldades de se entrar na obra dele, né? Eu me relaciono com a obra do Guimarães Rosa já há cerca de 20 anos. Eu estudo o Grande Sertão Veredas desde aproximadamente 2002, 2003, na transição, assim, né? Cheguei a ele de uma forma muito aleatória, né? Eu já estudava letras e tudo, estava numa livraria em Goiânia e de repente vi lá Grande Sertão Veredas, falei assim, isso vai estar na disciplina do próximo semestre, então comprei e comecei a ler. Então isso causou uma reviravolta na minha vida, né, o Grande Sertão Veredas, porque eu estava com uma monografia quase pronta sobre Augusto dos Anjos, a poesia de Augusto dos Anjos. Eu abandonei a monografia, tive que mudar de orientador e tudo, e fui trabalhar com Grande Sertão Veredas, e estou desde então, né? Então, há 20 anos tentando aí entender a obra do Guimarães Rosa e divulgar a obra dele também. Então, essa iniciativa é uma iniciativa muito importante. Eu te parabenizo aí e parabenizo a todos que estão envolvidos aí, né, nesse intuito de fazer o Guimarães Rosa ser lido, né, ser lido e entendido. Não é tarefa fácil, né? Você sabe. Eu estou aí esse tempo todo e você sabe que não é tarefa fácil. É a tarefa de leitura. O que você acha que você tem enfrentado dificuldades no ensino com Guimarães Rosa? Porque eu também explico isso, que eu trabalhei no primeiro semestre com Guimarães aqui, via dificuldade, depois fui procurar entender mais, mas é uma dificuldade que eu expliquei para eles, que eu também tinha em sala de aula no Brasil, porque eu também tive ao ler Guimarães Rosa, aquela vulgata que é correta, né? Tipo assim, você precisa de ler mesmo, né? Passar dos 50 páginas do Grande Sertão Veredas, né? Para entrar na obra, e realmente eu começava a ler e não conseguia ler. Eu só consegui ler quando eu vi aquele espetáculo Val da Sarapalha, que é de um grupo da Paraíba, que foi muito premiado, e eles foram em Belo Horizonte. Eu fui lá no Palácio das Artes e vi. Aí eu vi cantando, né? Falei, mas isso é igual a Laranjinha, igual meu tio, igual meu vô, igual a mim. E aí eu entendi tudo. Eu cheguei em casa, eu li o Val da Sarapalha e li A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu fui dormir de madrugadaça. Eu enfiei os dois contos e acordei de manhã e com aquilo. Eu falei, gente, que coisa mágica. São poucos autores que fizeram isso comigo, né? Que eu quase um transe, né? Isso, com certeza. Então, eu acho que, assim, essas iniciativas aí intersemióticas, né, essas traduções intersemióticas, elas ajudam bastante, né? Recentemente eu fui no Palácio das Artes, quando morava ainda em BH, fui assistir aquela peça com Caio Blá, né, do Grande Sertão Veredas, né? E realmente, quem não leu o Grande Sertão consegue entender muita coisa assistindo a encenação, né, no teatro. Agora, eu acredito, Gustavo, que cria-se muito uma expectativa de que vai ser encontrada, sobretudo no Grande Sertão, a linguagem popular do sertão. E aí cria-se a expectativa de que essa linguagem vai estar lá plena e limpa e todo mundo vai entender essa linguagem. Então, na verdade, não é, né? O Guimarães Rosa ele faz um trabalho com a linguagem ali muito intenso, né? Essa linguagem está lá? Tá.
mas você tem todo o labor poético ali, né, todo o trabalho de elaboração da linguagem que o Guimarães Rosa usa para construir os textos, e é por isso que muita gente, acredito que tem medo do Grande Sertão, começa a ler e emperra ali nas primeiras páginas, né? Você tem o Grande Sertão, por exemplo, que é a Magnus Opus, né, a sua obra máxima. O Grande Sertão você tem, é um livro de 600 páginas em que o narrador protagonista, ele passa ali quase 100 páginas tentando, como ele diz, armar o ponto de um fato para ele poder começar a história, né? Então ele vai emendando histórias e fazendo flashbacks e tudo, né? E aí, de repente, o leitor se assusta com isso e não segue, né? Eu sempre que eu vou trabalhar em sala de aula, seja no ensino médio, seja no ensino superior, eu começo pelos contos, sobretudo os contos de primeiras histórias, né, que é aqui um dos contos que você selecionou aqui para essa efeméride do Guimarães Rosa. Isso, a terceira margem do rio, isso. Não que ele seja mais palatável, que ele seja mais fácil ou mais simples, mas ele é mais palatável, né? Ele é mais fácil de você entrar no texto, de você entender a linguagem, e aí depois você vai para os outros textos, né? Vai para o Grande Sertão, vai para o Corpo de Baile, que são dois gigantes lançados aí no mesmo ano, né, em 1956. Então, essa questão da linguagem, da organização da linguagem, né, o que o Guimarães Rosa ele faz com o Grande Sertão? Ele cria uma sintaxe nova, né, uma sintaxe completamente diferente. É um trabalho, existem trabalhos comparando isso, mas é um trabalho parecido com o que o Joyce faz, né, com o romance de língua inglesa, né, James Joyce, né, Ulisses. Isso James Joyce faz. E parecido também, né, se a gente pegar no contexto moçambicano, né, parecido com os trabalhos, assim, o exercício de linguagem, né, o exercício de sintaxe, parecido com o Ngulani, com o Mia Couto também, sabe, que são exercícios, assim, você tem que, no ato da leitura, você tem que se dedicar com mais atenção, né, com mais cuidado para poder compreender o que é aquela linguagem, né. Então, eu sempre aconselho a começar pelos contos, né, e sobretudo os contos de primeiras histórias, né, que eles são mais palatáveis em relação ao romance ou os contos mais extensos. A gente pode falar um pouco mais à frente, né? Quero pensar sobre isso que você disse da relação com Moçambique, mesmo com a recepção dele em outros países no mundo, né, em tradução também, mas gostaria de pensar um pouco agora, então, já que a gente está falando do Primeiras Histórias, né, pensar um pouco mais especificamente na terceira margem do rio mesmo. O que você teria para falar para a gente? Como foi esse contato com esse conto para você? Porque esse conto vai transformando, a gente vai lendo ele sempre, a gente também se transforma, né? Você, enquanto pai agora, né? Enfim, elas são leituras diferentes, porque o pai é tão marcante ali, né? Porque quando a gente é o filho, deve ser de um lugar, né? Quando você é o pai, quer abandonar a família inteira e ir para o Rio, né? Isso é uma possibilidade de leitura, né? O pessoal sempre lê muito nessa relação do filho com o pai, principalmente, né? Essa relação de... os estudos da psicanálise, sobretudo, eles gostam muito desse aporte, né? E é um aporte possível, a gente não pode fechar as possibilidades de leitura do conto, né? Ele é uma abordagem possível do conto, né? Que é essa abordagem da relação do filho com o pai. O pai, de repente... Eu acho o conto interessantíssimo, Gustavo. Eu leio numa perspectiva diferente, mas eu acho o conto interessantíssimo porque você tem ali, já no primeiro parágrafo do conto... posso ler o primeiro parágrafo? Sim, claro. Você pega aí no primeiro parágrafo do conto, né? O conto começa assim: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. O parágrafo não acabou ainda. Mas o que você tem aqui, né? Você tem aqui a configuração de uma família, né? Mas essa configuração dessa família,
ela se dá pelo que o filho ouviu do que o pai era. Então, a gente pode pensar assim que a lembrança que ele tinha do pai não era tão condizente com o que as outras pessoas pensavam dele, né? Nosso pai era ordeiro, homem cumpridor, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, conforme testemunhos das pessoas que eu indaguei, né? E quem mandava sempre era a mãe, né? Eu me lembro dele sempre muito mais quieto, quem mandava, quem determinava as coisas era a mãe. Então você tem a configuração de uma família do interior, né, do sertão de Minas Gerais, e que de repente, uma família comum, né, com uma dinâmica familiar específica, isso varia nas famílias, né, quem manda, quem desmanda, e família que ninguém manda, nada, né, mas que de repente você tem, né, essa questão marcada por esse acontecimento, né, e aí o parágrafo termina assim: mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Né? Então, uma família que é simples, que é comum, que tem uma dinâmica específica, né? Uma família tradicional, com pai, mãe e filhos, sendo que a mãe tem a voz principal nessa família, e de repente o acontecimento inusitado, né? O acontecimento da ordem filosófica, né? De que de repente nosso pai mandou fazer para si uma canoa. E isso é a reviravolta do conto, né? Isso é a reviravolta do que vai provocar toda essa revisão da relação do filho com o pai, mas que é uma relação construída pelo filho. Né? A gente não tem a narrativa de como o pai era nessa relação familiar. Né? A gente tem a narrativa de um filho que narra sobre uma ausência, né? Sobre algo que não está ali. Eu fico pensando muito nessa narrativa, porque tanto o Abel Barros Batista quanto a Clara Rowland, né, que são professores da Nova de Lisboa, eles têm textos falando sobre isso, que essa é uma narrativa em que nada acontece, né, em que se narra sobre algo que não aconteceu, sobre uma ausência, um pai que partiu de repente, e para essa terceira margem a gente não consegue determinar o que é essa terceira margem. Né? Então, a psicanálise vai ler muito esse conto por essa perspectiva, né, desse filho tentando elaborar essa ausência, tentando entender, né, essa ausência desse pai, e que termina o conto se sentindo culpado pela ausência do pai. Ele termina o conto falando isso, né? Eu tenho culpa pelo que não houve, né? Eu tenho uma culpa por não haver, né? Eu gosto muito tem essa duração, né? Porque você chegou no fim aí, né? Para quem talvez não conheça o conto, inclusive eu vou ler esse conto, né? Vou postar ele também, né? Hoje, né? O conto inteiro lido, né? Porque aí ele tem uma ação aí que é esse filho que fica cuidando desse pai, né? Deixando isso, comida, né, para ele, né? Cuidando com essa relação, né? a vida inteira, né? A vida inteira, anos e anos, décadas, né? É uma coisa, quando você fala que fica cuidando dessa ausência, é isso, né? Porque esse pai que vai para o Rio e não volta. E de vez em quando ele vai deixar a matula lá escondida, né? A mãe finge que não vê, aí ele deixa ela escondida, deixa banana, deixa o frango, aí vai e some, né? Que o pai vai lá e pega à noite e some para a margem do rio também, né? Agora, eu gosto muito dessa perspectiva do Abel Batista e da Clara Rowland, né? Porque eu trabalho esse conto muito nessa perspectiva de algo que é informe e algo que te exige um exercício de leitura diferente, né? Um exercício de hermenêutica diferente, uma hermenêutica não tradicional que vai atribuir ali um sentido para o texto. Porque o texto trabalha com questões que são informes, que são paradoxais, né? E o segundo parágrafo do texto, você vai ler ele, o texto vai ser todo lido em seguida, mas eu peço licença para ler o segundo parágrafo. Né? Claro. O segundo parágrafo ele já traz assim essa questão do informe, né? De questões que são difíceis de serem determinadas, né? De serem centralizadas. E aí ele fala assim, né? Era a sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava,
se a propor agora para pescarias e caçadas, nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Né? Então, você tem uma relação entre o pai e o rio que está na ordem do que é informe. Né? Ele já enuncia o rio. Primeiro, o pai nada não dizendo, né? O rio se estendendo grande, fundo, calado sempre como o pai, né? E o rio também largo de não se poder ver a forma da outra beira. Então, qual é a forma desse rio? Né? Qual é a forma dele? Qual é a terceira margem se você não consegue ver a segunda margem dele? Porque margem é só rio que tem, né? Margem é só rio que tem e ele tem sempre duas margens, né? Então, qual é a terceira margem se você não consegue ver você não consegue ver nem a segunda, né? Divisar nem a segunda margem. Então, é sempre um ponto tratado assim. Eu, pelo menos, leio esse conto, né? Com essa perspectiva do informe, da dificuldade de se chegar a uma interpretação que diga, olha, esse conto fala disso exatamente, né? Esse conto fala da relação do pai com o filho, do filho com o pai, né? Esse conto fala da morte, e vou sempre por uma leitura desse conto como um conto que pede um exercício de leitura diferente ao leitor. O Abel Barros ele fala algo nesse sentido, né, num texto chamado Não Ir a Lado Nenhum, Não Ir a Lado Nenhum, exercício de leitura da terceira margem do rio. Né? O que o Abel Barros Baptista fala? Né? Ele fala assim, o título, quando se apresenta, é inultrapassavelmente ilegível, não porque aguarde a leitura do conto. De certo, todo o título fica suspenso da leitura do texto que intitula. E isso faz parte da estrutura paradoxal do título. Ter de ter em si mesmo um significado próprio e permanecer dependente do texto que intitula. Mas aqui é a própria expressão do título que se apresenta ilegível. Quer dizer, o leitor não a sabe ler, porque remete a uma realidade impossível e assim sugere dizer algo diverso do que diz, ou necessariamente diz algo diverso do que diz. O que pode ser a terceira margem do rio? Né? O que pode ser a terceira margem do rio? Né? O conto não nos responde isso. Quando você falou aí do Matraga, né, que você foi ler o Matraga e entendeu o Matraga, quando a gente lê o Matraga, né, a gente meio que entende ali o que é a hora e a vez de Augusto Matraga. Né? Embora não apareça esse título, né? O título não apareça grafado no texto, né? A hora e a vez de Augusto Matraga, mas ele apareça fragmentado, você entende o que é a hora e a vez, né? Que é aquele seu desejo de ir para o céu, nem que seja a porrete, né? E aqui você não chega ao entendimento do que é a terceira margem. E eu acho que é por isso que ele suscita tantas leituras que vão dizer assim, a terceira margem é a via espiritual, né, a margem da morte, a terceira margem é aquela via onde o filho estabelece a relação com seu pai, né, o filho conversa com seu pai, enfim, né, isso tudo fica muito... Silêncio, tem uma coisa muito forte nesse conto, né, que esse silêncio, né, tudo muito tácito, né, as combinações, as relações, que remetem muito às relações familiares mesmo, né? Como se constrói os silêncios, os mitos, né? Um conto tão curto, né? De 5 páginas, né? E com tanta coisa, sei lá, não lembro quantas páginas são, mas é muito curto, né? São 5 páginas. Pois é, quanto de coisa que acontece, né? Tem o casamento da filha, né? Da irmã dele, que aí o pai vem, ele mostra lá depois o filho que nasce. Mas é uma saga mesmo, é uma história de uma família em pouco tempo, esse pai distante. Eu sei que, por ser esse núcleo familiar mesmo, é um conto que realmente mexe muito com os estudantes, assim, sempre tem muito interesse, porque é exatamente isso, né? Porque ele não responde, né? Ele lança a gente por essa incógnita, né? Por essa dinâmica mesmo que da vida, né? Que são esses silêncios e questões. Eu acho que é muito forte por isso, né? Esse conto, né?
Eu tenho um aluno aqui de iniciação científica, né, que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o conto, e ele falou assim, olha, professor, eu acho que eu vou pela leitura da morte, né, eu vou encarar a leitura da morte e tudo. Eu falei, olha, é uma possibilidade de leitura, o conto te permite fazer essa leitura, né, temos que ver como é que nós vamos argumentar essa possibilidade da morte, né, mas eu acho que isso que acredito que isso que você falou, Gustavo, de ser um conto que trata dessas relações familiares, né, dos acordos, na maioria das vezes, tácitos, né, porque os personagens, eles falam somente no início, ali, nos 3, 4 primeiros parágrafos, é um conto de 5 páginas, 3, 4 primeiros parágrafos, os personagens falam, né, basicamente a mãe fala, né, a mãe fala e o narrador fala. O narrador e o narrador, o personagem do narrador menino, né? A mãe profere uma frase só, né? Você vai, você fica, você nunca mais volte. Você vai, você fica, você nunca mais volte. Né? Então a mãe corresponde ao papel que o narrador atribui a ela, né? Nossa mãe é quem mandava e ralhava, né? Nossa mãe era quem determinava tudo, né? Então, você vai, você fica e você nunca volte. E o narrador fala, né? E aí você não tem fala de mais ninguém, só do narrador, né? Então é um conto de silêncios, né? E ali ele fala de algumas pessoas que falam sobre o evento. Isso, né? O jornalista vem assim, e diz, vem o professor e diz, não sei quem diz, né? Cada um diz o que é que aconteceu com esse pai, né? Porque a comunidade toda começa a falar, né? E ele fala assim, doideira? Vai falar, aqui a gente não pode falar que é doideira, né? Aquelas coisas que a gente tá falando tácito, né? Então, doideira, ninguém pode falar disso, não pode falar. Né? Porque é muito fácil esse lugar. O pai foi para lá porque ele é doido. Quer dizer, faz questão de colocar isso, né? Tensionar isso, o Guimarães traz isso. Porque isso é muito óbvio, você resolve o conto. Você fala assim, não, o cara era doido, foi embora pro Rio, nunca mais voltou, deixou a família. Não é só isso. Né? Aí que tá o negócio, né? E quando ele fala isso da doideira, né, eu acho muito, muito interessante, porque a gente vai fazer uma relação lá com outro conto do livro também, que é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, né? Porque o que o personagem fala assim, primeiro ele fala que na sua família, né, dentro de casa, era proibido falar que alguém era doido, né? Então é proibido dizer que o pai é doido ou que qualquer outra pessoa é doida. E se o pai é doido, então todo mundo é doido. Né? E que tem uma lógica, né? Porque a esquizofrenia, inclusive, o que mais tem a ver é isso mesmo, né? É de família. Né? Então, assim, ou todo mundo é doido ou ninguém é doido. Né? E aí você vai encontrar isso lá no Soroco, Sua Mãe e Sua Filha também, né? Vamos dar um spoiler do conto aqui, né? O que é o enredo de Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, né? O Soroco está no interior das Gerais, levando a sua mãe e a sua filha para embarcar no vagão que levava, né, os doentes mentais para o hospício de Barbacena, né? Que tinha aquele nome bonito, né, Hospital Colônia, mas que na verdade foi um dos mais perversos hospícios do Brasil, né? E aí, de repente, depois que elas embarcam cantando uma cantiga, Soroco se volta cantando e a comunidade inteira começa a cantar. Então, se está todo mundo cantando a canção das doidas, todo mundo é doido. Né? Se está todo mundo cantando, né? É um tema muito presente na obra dele, né? A loucura, né? Muito presente nesse conto, a criança, né? Que isso ajuda a romper com a linguagem também, né? Porque é uma outra lógica que se estabelece, né? Na relação do diálogo entre os loucos, né? A da criança, né? A criança que é a Nininha lá, que é tão exaltada no filme do Nelson Pereira dos Santos, né? Da Terceira Margem do Rio, que a gente também vai exibir na programação. Vale lembrar também a música que eu queria que eu esqueça, que em algum momento você puder comentar também, se tiver ao seu alcance, assim, se você não se lembrar, da música do Milton, né, do Caetano Veloso, que chama Terceira Margem do Rio, né, que é tão bonita também. Água da Palavra, né? Como é que ele fala? Água da Palavra, água parada, não é isso? Eu gosto tanto dessa sacada do Milton, né,
esse insight poético do Milton, lendo aí a terceira margem, né? Quem foi mesmo que é o autor do Riacho de Areia? Estou me lembrando. Vou remando o rio abaixo, nessa canoa furada, à beira-mar, adeus zona, adeus riacho de areia. Eu não me lembro, né? Mas eu vejo uma relação com a terceira margem aí, porque é uma canção que vai dizer, né? Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar. Ô beira-mar, adeus zona, adeus riacho de areia. Né? Vou remando minha canoa, né? Bom, enfim, não me lembro, né? Mas o insight poético do Milton, né? Quando ele escreve lá, água da palavra, água parada, não é isso? Água calada, deixa eu ler o texto aqui que eu estava procurando na internet. Ele fala: oco de pau que diz, eu sou madeira beira, boa da val tris, risca certeira. Meio a meio o rio ri, silencioso sério, nosso pai não diz, risca terceira. Água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura. Proa da palavra, duro silêncio nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas, margem da palavra, clareira, luz madura. Rosa da palavra, puro silêncio nosso pai. Meio a meio o rio ri, por entre as árvores da vida. O rio ri, por sob a risca da canoa. O rio viu, vi e ninguém jamais ouviu. O rio ouviu, ouvi a voz das águas. Asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora. Brasa da palavra, a hora clara nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada. Fora da palavra, quando mais dentro aflora. Tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Então, Gustavo, não sei se você se lembra daquela entrevista do Rosa que ele dá para o Gunther Lorenz, né? Quando ele fala assim: a minha intenção é usar a palavra como se ela estivesse acabando de nascer, sabe? Esse insight do Milton, né, nessa música, né? Água da palavra, né? Água calada, né? Nosso silêncio, nosso pai, né? Nosso pai não diz, né? Nosso pai diz e não diz ao mesmo tempo, né? Quer dizer, quando não diz, se diz, né? Quando não diz, se diz, né? Quando mais dentro aflora, né? Quando mais dentro aflora, quer dizer, cheio de paradoxos, assim, né? O conto ele é um conto todo cheio de paradoxos, né? Como quase toda a obra do Guimarães Rosa. E assim, assim como na música do Milton, né? E do Caetano, vale lembrar? Do Milton e do Caetano, né? Qual a autoria dos dois, a parceria dos dois, né? É uma questão que é importante para a literatura do Guimarães Rosa, e acredito que para muita literatura do Moçambique contemporâneo também, né? Eu tenho lido muito a literatura moçambicana, porque eu dou aula aqui também de literaturas africanas de língua portuguesa, né? E aí eu comecei a ler o Ngulane aqui agora, né? Mas de um certo rompimento com as relações referenciais entre a palavra poética e o mundo enquanto referência, né? E o estabelecimento de uma dificuldade para o leitor de estabelecer relações referenciais entre o que ele lê e o que ele conhece do mundo. E é por isso que o exercício de leitura ele é diferente, né? O exercício de leitura ele te desloca da sua zona de conforto. Nós insistimos em buscar as nossas zonas de conforto, né? Nós lemos aí o Terceira Margem do Rio, né? Pensamos na morte, pensamos na relação do pai com o filho, mas isso tudo são as nossas zonas de conforto. Né? E eu acredito que é um conto interessante para chamar a atenção para essa inauguração da linguagem, né? Para essa escrita que parece que a linguagem está nascendo. Você nunca viu aquilo, sabe? Você nunca conseguiu pensar numa terceira margem, e aí de repente Milton e Caetano, né, compondo uma música sobre o conto, né? Eles vão dizer, né? Nosso pai, quando cala, risca a terceira, né? Risca a margem do impossível, porque está tudo na margem da linguagem, né?
A terceira margem é a margem da linguagem também. É a margem da linguagem ordinária, a margem da linguagem literária também. A literatura do Guimarães Rosa toda, né, ela estabelece esse ponto de criação de um universo literário muito próprio, né, muito peculiar, né, em que praticamente toda a sua linguagem literária ela está à margem disso que a gente pode chamar da linguagem conhecida, né, da linguagem mapeada, cartografada, por assim dizer. Uhum. E é talvez por isso que os seus textos eles suscitem tantos estudos, né, tantas provocações, né, e vem suscitando agora também no exterior, né. A gente tinha relativamente poucos estudos fora do Brasil, né, e agora a gente tem encontrado aí uma série de estudos importantes que estão surgindo aí no exterior sobre a obra do Rosa. Eu acho que ele exige, né, que é isso que você está dizendo, uma atividade do leitor, né, porque você não consegue estar passivo diante daquele texto, porque você realmente precisa de estar numa atenção mais ativa. Não dá. Né, e depois você entrar ali e poder se dispersar, né, porque aí você entra no ritmo, né, e poder, porque isso eu tinha dificuldade aqui também, das pessoas não conhecerem o léxico, né, porque um léxico modificado, e às vezes também por causa dos neologismos empregados, e a pessoa não sabe se aquilo é um neologismo, se aquilo está na variante, né, brasileira, do português, então eles ficavam muito incomodados, né, mas aí eu dizendo isso, que isso é para o brasileiro também, não se preocupe, essa não é uma linguagem brasileira, né, assim, é do Guimarães, né, uma linguagem singular, né. Então, falando nisso... de ler o Rosa, né, ela é nossa mesmo, né, você veja bem, eu levei, Gustavo, aí, né, uns 10 anos para decidir escrever sobre a terceira margem do Rio. Uhum. Eu fui escrever no final do ano passado, né, eu publiquei no início desse ano um texto sobre a terceira margem do Rio, mas eu levei 10 anos para decidir escrever sobre ele. Uhum. Eu li lá na primeira década do século, né, eu li o Primeiras Histórias todo, né, depois fiquei naquela história de reler a terceira margem, fui relendo, e quando foi ano passado eu falei assim, não, agora eu vou, né, escrever sobre a terceira margem. Então, 10 anos depois eu criei coragem para escrever, né? Então, essa dificuldade... O que você abordou nesse texto? Eu não sabia, se não tinha lido. Qual ponto você abordou nesse... Eu abordo justamente essa provocação de um exercício de leitura a outro que ele faz, né, no leitor. Né? Você tem que... É um conto que você tem que chegar desarmado nele. Você tem que chegar despido das suas crenças, despido das suas técnicas hermenêuticas, né, das suas técnicas de interpretação do texto, né, para depois ensaiar ali a sua interpretação, a sua leitura. Né? Então, eu abordo o texto mais por uma perspectiva assim. Eu li esse texto junto com a Susan Sontag, né, do Contra a Interpretação, e com o Abel Barros e o Jacques Rancière. O Rancière tem um texto que saiu na Serrote em 2018, que está também nas Margens da Ficção, né, em que ele... É um texto só sobre o Primeiras Histórias, né? Um texto que chama O Desmedido Momento. Em Primeiras Histórias, Guimarães Rosa mostra que nas vidas em que nada acontece, abre-se o espaço da ficção, o lugar sem história, onde histórias podem acontecer, né? Então, eu fui muito nessa perspectiva de um chamado para uma abordagem de leitura diferente, sabe? De uma leitura despida das crenças, despida das técnicas de interpretação que você tem, né? Aberto a deixar o texto te falar e a tentar receber essa linguagem nova, né? Esse exercício de linguagem novo, né, que vai te pedir um exercício de leitura novo também, que não exclui de maneira alguma quaisquer outras interpretações. É importante a gente falar isso, né? Claro, porque é esse que é o valor da literatura, né? Possibilidade de plurissignificação, né? Plurissignificação, né? De sentidos e tal. Isso. E um ponto que a gente queria pensar também, parece que você estava caminhando para isso, e a gente também vai caminhando para o final,
para você pensar essa recepção do Guimarães no exterior, né? Que eu não sei se você tinha falado isso em off ou ao vivo já, sobre os estudos, né? Acho que você falou que é mesmo os estudos que têm aumentado também no exterior sobre o Guimarães. Tem aumentado, como né? que é isso, essas traduções, essas reedições, como que tá isso? Você sabe dizer a gente tem, assim, o estado da obra atualmente? Editorial, Guimarães? Eu sei que o Bertold Zilli, ele estava finalizando uma tradução para o alemão, uma nova tradução para o alemão, né? Do Grande Sertão? Do Grande Sertão Veredas, né? Está finalizando uma nova tradução, e eu tenho visto, assim, eu tenho percebido, assim, em Portugal, eu entrevistei a Clara Rowland, coisa de uns 6 anos atrás. A Clara Rowland é professora de literatura brasileira, de literaturas de língua portuguesa na Universidade Nova de Lisboa. Quando eu entrevistei, era da Universidade de Lisboa, e ela é autora desse livro aqui, né, A Forma do Meio, livro e narração na obra de João Guimarães Rosa, né, que foi publicado aqui no Brasil pela Unicamp, a editora da USP, né? E aí eu perguntei à Clara, assim, né, eu fiz 2 perguntas mais pontuais a ela, né. A primeira é de como ela via, e como a universidade na Europa, né, ou em Portugal, via Guimarães Rosa, né. Segundo ela, Guimarães Rosa, ele era o nosso grande narrador, né, o grande escritor de narrativas do século XX na língua portuguesa. Eu acho um título, assim, merecido, né, mas compartilhado também. Nós temos grandes narradores de língua portuguesa no século XX, né. E a outra pergunta que eu fiz foi sobre como era a recepção do Guimarães Rosa em Portugal. Eu falei assim, olha, não há. Não há, porque não tem uma política editorial que favoreça isso, né, e ele circula nas universidades, né. Você tem uma ideia, ela me mandou esse livro aqui, que é da Lila Pereira da Costa, né, um livro de 1974, 2 epopeias das Américas, Moby Dick, Grande Sertão Veredas, ou O Problema do Mal. E aí ela fala de um grande intervalo, né, entre 74 até o princípio do século XX, né, sobre a recepção do Guimarães Rosa, né. E aí hoje a gente vai encontrar em Portugal, né, algumas pessoas estudando Guimarães Rosa. Eu sei que nos Estados Unidos tem o Piers Armstrong, que inclusive tem um livro sobre Guimarães Rosa, Machado, samba, né? Como é que chama? O livro dele, ele não tem versão em português, não tem tradução em português, mas ele tem um livro que se chama Literatura do Terceiro Mundo, ou a recepção da literatura e da cultura brasileira. É algo nesse sentido. Então fala de samba, fala do Carnaval na Bahia, fala de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, né? Inclusive ele está com a Cláudia num grupo de leitura do Guimarães Rosa, né? A Cláudia minha orientadora, né? Cláudia Campos Soares. Professora na UFMG, né? Isso, professora na UFMG, né? Diz ela que ele frequenta todas as reuniões do grupo, né? É um grupo só de leitura mesmo, leitura e comentário, do Guimarães Rosa. Né? No Brasil ele tem, assim, uma recepção já bem consolidada, mas no exterior é uma recepção que a gente tem que se esforçar para construir, porque é um importante escritor e que eu acredito que precisa ser mais entendido, mais lido, né, mais compreendido. Eu sei que o Mia Couto, ele é um leitor declarado do Guimarães Rosa, né? Ele se afirma influenciado pela literatura do Guimarães Rosa. E os primeiros livros dele, né, muito parecido. Eu lembro quando eu estava lendo muito Guimarães Rosa, me falaram que parecia um pouco, na época, ali nos anos 90, início dos anos 90, aquelas histórias abençonhadas, aqueles primeiros livros do Mia Couto. Eu li e tinha isso mesmo. Né? Tem uma coisa que agora eu vim para cá, entendo mais também, toda essa mística que tem aqui também, da feitiçaria, das coisas que tem em Moçambique no interior, né? Tem uma coisa muito parecida mesmo. Né? A literatura moçambicana tem sido, para mim, algo muito diferente de tudo que eu li, sabe? E eu tenho gostado muito, né?
Semana passada eu dei aula de Noêmia de Souza, né? Sangue Negro. Genial, né? Eu acho ela incrível. Genial mesmo, né? Ela me pega mais que o Craveirinha, te falar a verdade. Mas Agora, é tudo bom, né? Porque poesia é poesia, né? Poesia boa, quando a poesia é boa, não tem jeito, né? Não tem não. Mas ela tem me interessado muito também, O Guimarães Rosa, a gente vai nessas tentativas nossas, né? Nessas iniciativas nossas aqui, de tentar construir uma rede, né? Uma rede de leitores de Guimarães Rosa que nos permita aí uma maior divulgação da obra dele no exterior. Né? Eu faço parte aqui de um grupo de estudos e pesquisa que chama Nonada, Nonada, Grupo de Estudos e Pesquisa da Obra de Guimarães Rosa. Nós estamos hoje com um membro de Angola, né? Eu gostaria muito de ter membros aí de Moçambique participando desse grupo de estudos e pesquisa. Pois é, eu vou ficar atento e te falo, porque como a gente tem que construir mesmo, né? E veio essa pandemia toda e a gente ficou muito distante dos alunos, né? Porque literalmente é distante, né? Agora eu entro dentro de sala, não posso circular um livro. Então a coisa tá difícil, né? Um veneno, né? Quando que o livro é um veneno, eu não posso passar esse livro. Um dia eu fui no Reflexo assim, ó, não posso passar. Lá na Idade Média ele era um veneno, né? Pois é, tá voltando. Mas aí foi bom, porque essa dimensão que eu acho que vai acontecer também, desses e-books, né, e livros digitais, muita coisa em PDF, que não impede a leitura. A gente, quando era lá, né, dos anos 80, 90, a gente não tinha os livros, né, porque era difícil chegar aos livros e também muito caro, às vezes. Então, hoje está tudo tão mais fácil. Eu acho que essa pandemia também, né? A pandemia não ajudou em nada, né? Mas o contexto da pandemia, obviamente, tem coisas positivas nesse sentido para a educação. Acho que em Moçambique a gente ligou mais. Isso que a gente está fazendo, a gente não fazia, a gente nem pensava em fazer 2 anos atrás, que é trazer o Brasil, né? Então, o Jorge, o diretor aqui, ele tem falado isso. Falou, agora o Brasil está perto da gente, porque todo mundo abriu os vídeos, né? Ninguém abria vídeo, era uma coisa que era incômodo, né? Que era deselegante convidar, né? E agora virou profissão, né? Porque você precisa trabalhar e comunicar pelo vídeo. Os grupos de estudos, muitos grupos de estudos, eu estou no grupo de estudo da UFMG, o Folia, então a gente faz reunião mensal. Então, a gente não pensava em fazer isso. Quando eu vim embora, eu falei, acabou, nunca mais. Aí agora toda semana, e tá igual. Né? Então, acho que isso de circular as leituras, eu acho que esses grupos tendem a ver o que fica, né? Para se fortalecer. E eu sempre tenho incentivado a leitura das coisas digitais mesmo, porque celular todo mundo tem, então meus cursos atualmente, todo mundo, tudo digital, então todo mundo, porque não pode passar livro, não pode ficar tirando xerox, então quer dizer, até isso ajudou mesmo, né, o veneno aí do livro ter se tornado um veneno, julgou a gente pro computador, e tá tudo aí, muita coisa do Guimarães Rosa, né, tá tudo online, tá em PDF, a própria Terceira Margem do Rio, tá online, e os e-books também, sempre edições muito interessantes, né? Então todos os autores, vários autores brasileiros estão no e-book, só entrar, né, na internet, se tiver com cartão internacional, você compra, chega na hora, né? Exato, né? E se potencializou alguma coisa foi nesse sentido, né? Como você falou, eu estou conversando com você aqui agora, outro dia conversei com o Caio Carmona, que está em Angola, né? Tá em Luanda, né? Sim. Então o Caio Carmona esteve aqui num programa que eu coordeno, né? Vou à rádio uma vez por mês falar de literatura com convidados, né? Te prepara porque para o ano aí você está na lista também, tá? Isso aí, escritor do Caparaó. Pois é, justamente um programa sobre literatura do Caparaó, né? Mas você falando da circulação de e-books, né? Isso foi, assim, potencializado de uma maneira com a pandemia. Nós vamos lançar agora, no dia 3 próximo, nós vamos lançar, nosso grupo vai lançar um e-book com textos sobre o do Rio Pedrez, né, que é o primeiro conto do Sagarana, né, e é um e-book de livre acesso, né. Dizer, manda pra gente, para eu postar lá na página, porque coisas do Guimarães sempre me dá notícia, eu vou sempre partilhar, porque precisa de ter a constância, né, então sim, eu vou ficar aqui 4 anos, e assim tentar que o outro leitor ou leitora que venha, que possa dar continuidade. Eu falei isso com o Jorge também, né, para a gente instituir esse dia mesmo. Ele é perto da festa junina, já faz o quentão, já faz a pamonha, já bota o chapéu de palha, puxa um cigarrinho de palha também. Nem que seja em casa, né? E o ano que vem, esse ano a gente vai fazer festa junina também online, mas aí a partir do ano que vem, se Deus quiser, né, a gente vai poder também fazer esses eventos
presenciais, e a gente quer sempre fazer no dia mesmo, do Guimarães Rosa. Então, manda sempre para a gente poder compartilhar. A página do doutorado está aberta para isso, o CCBM também. Essas relações precisam ser estabelecidas. Eu acho que Moçambique tem muito mais a ver com o Brasil do que se imagina, assim, porque quando a gente está aí, né, eu falo isso para eles aqui, as pessoas comuns no Brasil não sabem a capital de Moçambique, não sabem onde fica, não sabem que fala português. Então isso é muito importante esse dia da língua portuguesa que foi instituído esse ano, né, foi dia 5 de maio, que o hemisfério sul, né, a língua mais falada no hemisfério sul é o português. Estão tentando instituir, né, que seja uma língua da ONU. Então, isso tudo são ganhos, né, que vai ajudar a divulgação, esse encontro do Guimarães com Moçambique, do moçambicano com o brasileiro, porque aqui a gente está muito forte, é muito presente por causa das novelas, a TV, né, as dublagens de desenho. Então, eles entendem muito a gente, porque as dublagens do Pica-Pau, do Pernalonga, aqui eles falam bonecos, os bonecos, o desenho animado. Então, eles já têm essa facilidade com a nossa variante, né? Eles captam a gente de cara e a gente demora um pouco, mas agora, claro, para mim é comum. Mas tem que fazer esses esforços mesmo. A gente não pode deixar, que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Eu faço questão, Gustavo, que o nosso livro seja lido aí, né? O nosso Leituras Superviventes do Burrinho Pedrez, né? Que é o caderno 1 do nosso grupo de estudo. Faço questão que ele seja lido em Moçambique, né? Sobretudo agora, depois que eu estou dando aula de literaturas africanas, de língua portuguesa, isso fez aumentar, assim, de uma maneira assim, exponencial o meu interesse pelo continente africano. Eu já havia estudado, né, a minha iniciação científica em língua francesa foi sobre a République Démocratique du Congo, né, a República Democrática do Congo. Então, já havia despertado esse interesse, mas agora, trabalhando com as literaturas diretamente, sistematicamente, né, o meu interesse aumentou muito mais e assim, sempre que houver possibilidade da gente estabelecer um diálogo entre o Brasil, entre Carangola, né, entre a zona da Mata Mineira e o mundo, né? E o mundo e a África, né? Eu fico feliz com isso, sabe? Por isso, assim que você me convidou, eu aceitei de cara o convite, né? Para poder conversar com vocês, porque eu quero que essa troca seja mútua, né? Entre Brasil e Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, né? Seja uma troca mútua e que a gente possa construir uma rede de leituras, né? Uma rede aí de solidariedades literárias. Isso. Bom, então vamos caminhando para o final, José. Queria te agradecer demais, assim, está super convidado para vir aqui, se você tiver oportunidade, para conhecer aqui. Isso, por exemplo, que é uma coisa, é uma pena, assim, pelo menos, acho que teve, não sei se já teve, para falar a verdade, voo direto, né, de São Paulo para Maputo. Isso estabeleceria mesmo uma ponte muito maior, porque é 8 horas de viagem, né? Então vindo direto, assim, dar 8, 9. Então, é uma coisa que poderia ser mais comum mesmo. Mas, de todo jeito, não está passando pela África do Sul agora, está passando só pelo Catar, nem pela Europa a gente está conseguindo chegar no Brasil, mas quando tudo sossegar, está super aberto se você quiser vir aqui para conhecer, e acho que é importante, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? Possibilidade de conhecer aqui. Para mim será um prazer, Gustavo. Eu penso em Moçambique desde a graduação, quando meu professor de literatura brasileira esteve em Moçambique, né, o Manuel da Souza e Silva esteve em Maputo, uma temporada aí, como leitor também, lá no início dos anos 2000, e aí voltou falando de Moçambique para a gente. Então, Moçambique é um país que está sempre assim, no meu campo de visão, no meu campo de desejos. Isso. Então, assim que possível, eu faço questão de passar por aí, de estar aí. Então é isso, Josué. Quer falar alguma coisa sobre o encontro, Guimarães? E vocês, assim, eu estendo o convite, a cooperação, né? Estejam convidados a vir a Carangola e assim que possível, Gustavo, né? A gente planejar alguma coisa, planejar algum evento que una essas duas cidades, né? Carangola e Maputo. Tá bom? Pois é. Gustavo,
Não, rapaz, eu quero só te agradecer mesmo pela oportunidade de falar aqui da Terceira Margem, falar do Guimarães Rosa. Falar do Guimarães Rosa para mim é sempre um prazer imenso, né? Faço sempre com muito gosto, com muita alegria, né? E falar para Moçambique agora do Guimarães Rosa foi um prazer imenso. Espero que tenha sido uma fala que contribua aí para a divulgação do conto, do autor, né? Para a divulgação do Guimarães Rosa, e que mais pessoas possam lê-lo, compreendê-lo e divulgá-lo, né, e fazê-lo circular. Então é isso, como a gente sabe, né, o trabalho é árduo, é longo e é devagar que a gente vai colhendo os frutos, né? Então vamos ver né, que o futuro nos reserva aí, essa instituição definitiva aí do Guimarães, né, porque não foi instituído ainda, porque parece que esses últimos 2 anos também muito pouca coisa aconteceu, né, por conta da pandemia, isso meio está travado, mas eu acho que pelo menos não falaram nenhuma negativa, então isso deve acontecer e quem sabe ano que vem o CCBM já vira aí um Instituto Guimarães Rosa, né? Um dos no mundo, somos cerca de 34, eu acho. Seria muito bom, né? Torçamos para que isso aconteça, né? É isso. Então, muito obrigado, Josué. Um grande abraço e obrigado, até breve. Grande abraço. Até.